A Justiça liberou o registro de produtos com glifosato. Para mim é uma palavra estranha, glifosato. Ele é um ingrediente usado nas lavouras do Brasil para matar ervas daninhas. Em outras palavras, ele é um agrotóxico. Antes, esse registro estava suspenso de maneira liminar, né, temporária, e agora foi cassado liminar com um recurso feito lá pela Advocacia Geral da União. No recurso, ela destacou que a proibição desse produto geraria um impacto de bilhões de reais para a balança comercial brasileira, porque eu imagino que a produção de soja ia cair muito. Quem anunciou a decisão de maneira comemorativa pelo Twitter foi o ministro da Agricultura, Blairo Maggi. Será que ele é plantador de soja? Bom, nós temos aqui uma informação importante que é o seguinte. Você sabe o que significa uma alienação parental? A advogada, especialista em direito de família, doutora Juliana Fincati, está gentilmente aqui conosco. Juliana, boa noite, muito obrigado pela gentileza. Boa noite. Muito prazer em conhecer. Obrigada pelo convite, Geraldo. Bom, Juliana, primeiro eu queria que você me explicasse o que significa exatamente essa expressão. Alienação parental é um nome jurídico que foi dado para as condutas de desqualificação que um genitor faz contra o outro genitor. Em geral, casais frustrados ou que tiveram uma separação mal aceita, mal elaborada, acabam descontando ou usando os filhos como instrumento de vingança, como instrumento de agressividade. Nós temos aí uma patologia que, inclusive, já é muito estudada pela psicologia, né, e a atitude da alienação significa empreender uma campanha de desqualificação ou de prejudicar os vínculos afetivos daquela criança com o outro genitor, em detrimento até do próprio desenvolvimento psicológico da criança. Agora, Juliana, como é que se atesta uma coisa dessa? É a criança que serve de testemunha? Como é que é? É bem complicado, Heródoto. Isso acontece no seio das famílias e na rotina diária, né? A campanha de desqualificação, ela promove uma verdadeira lavagem cerebral desse genitor alienador contra o outro. Então, ele quer prejudicar os vínculos do outro, quer prejudicar o convívio, quer prejudicar o vínculo de confiança que aquele filho tinha, por exemplo, no pai ou na mãe que está sendo alienado. Isso acontece no seio do dia a dia, então é muito difícil de você aferir, não é, para poder comprovar esse injuízo. A lei desenvolveu, aqui no Brasil, a legislação, ela em 2010, veio regular o tema, justamente porque é um problema muito grave e extremamente recorrente entre as famílias. O ser humano tem suas limitações, o ser humano, às vezes, não sabe lidar com as frustrações. E, às vezes, até inconscientemente, os casais, até reciprocamente, acabam cometendo alienação parental e vitimizando os seus filhos. Então, o legislador brasileiro desenvolveu uma sistemática em que pode ser feita uma perícia biopsicossocial. O que é isso? É um acompanhamento por uma série de entrevistas pela equipe técnica do juízo de família. Com as crianças? Com as crianças, com os pais, com os avós, com o namorado, com o companheiro, com todos aqueles que convivem com aquela criança. É uma equipe composta por assistentes sociais e psicólogos judiciários qualificados já para tratar desse tema e para investigar isso. E, inclusive, às vezes, chega-se ao caso de fazer uma perícia psiquiátrica. Né? Em casos mais graves, o juiz tem esse poder. Né? Então, o juiz tem instrumentos de investigação. Pela lei, essa investigação deveria durar 90 dias. Tem casos muito complexos que essa perícia acaba durando mais do que 90 dias, mas sempre priorizando ou tendo em foco o bem-estar dessa criança. Essa investigação ela é feita de uma maneira bem ampla, bem profunda, para se apurar efetivamente o que está acontecendo naquela família. Agora, Juliana, o cônjuge se sentir prejudicado, o que ele constatar que está acontecendo isso, né, que está sendo atacado junto aos filhos, para onde ele recorre ou ela recorre? O judiciário. Qual é o passo? Qual é o primeiro passo? O judiciário. O que é alienação parental? Vamos falar agora o português claro. É falar mal do outro cônjuge, falar mal do outro genitor, desqualificar o outro genitor. O seu pai não presta, o seu pai, enfim, não trabalha, o seu pai não gosta de você. E a criança, ela, na tenridade, ela não tem a percepção de que isso está acontecendo. Se o outro genitor perceber, nós temos aí duas possibilidades
pode ser feita uma ação específica só para isso, ele pode procurar um advogado para promover uma ação específica para se investigar e reconhecer a alienação parental, ou o juiz, às vezes, no meio de um processo já existente, por exemplo, um divórcio, ou uma disputa de regime de visitas, pode perceber que há indícios de alienação parental e ele declara que há indícios de alienação parental e passa, então, a realizar esse estudo psicossocial para se investigar isso com profundidade. E o juiz tem instrumentos legais que são as penas, que são as sanções. Então, não há lei que tenha força se não houver sanção, né? Então, e qual é a sanção? São 7. Nós temos 7. 7 sanções? São gradativas essas penalidades. Então, o juiz ele começa advertindo e orientando aquele pai ou aquela mãe alienadora. Depois, a advertência não funcionou, a conduta aconteceu de novo, não é? O outro cônjuge veio reclamar novamente. Bom, o juiz, então, pode chamar para uma audiência e, às vezes, até aplicar multa, aplicar, por exemplo, a diminuição do convívio e a ampliação do regime de visitas daquele que está sendo prejudicado. Enfim, ele pode tomar medidas práticas para que melhore o vínculo afetivo e o convívio daquela criança com a vítima da alienação, com esse genitor alienado. E, em última instância, em casos muito graves, em que nada disso surte eficácia, o juiz pode suspender o poder familiar, que é o vínculo jurídico de autoridade que um pai ou uma mãe tem contra o seu filho. Agora, Juliana, se alguma criança passou por isso, quando ela chega na idade adulta, ela pode processar o pai ou a mãe que, porventura, tenha submetido a esse constrangimento? Veja, os prejuízos emocionais causados por essa criança são inúmeros, né? Então, porque essa criança, ela se desenvolve num cenário de ambivalência de afetos. O que significa isso? A criança, ela gosta do pai ou da mãe, ela tem admiração, existe todo aquele vínculo biológico e até íntimo da criança com o seu pai ou com a sua mãe. Só que ele ouve uma campanha, não é? Uma lavagem cerebral contínua, né? E subliminar de que aquela pessoa não é confiável, aquela pessoa não gosta dele, não ama, enfim, não cuida e que não merece a confiança dele. Então, a criança, ela cresce nesse sentimento de ambivalência, porque ela ama o pai, ao mesmo tempo ouve que não pode amar, né? O instinto de filho é para amar o pai ou a mãe. Claro. E aí ele ouve o dia inteiro, né, daquela outra pessoa que ele também confia, que é a mãe ou o pai que está alienando, que não pode, enfim, que não presta, que é ruim. Então, a criança, ela nesse desenvolvimento emocional da tenridade, acaba desenvolvendo depressão ao longo da vida, acaba tendo ocorrências, e isso tem estatísticas, de suicídio, né, de transtornos da personalidade, como, por exemplo, a pessoa passa a apresentar condutas antissociais, que significa isso, condutas violentas, condutas criminosas, né? Então, isso tudo é fruto de um desenvolvimento psicológico da infância que foi muito ruim. Essa criança, quando se torna adulta, ela se dá conta de que, muitas vezes, se dá conta que ela foi um instrumento de vingança de um cônjuge contra o outro. Tá. E percebe que a sua vida passou, que ela perdeu a oportunidade de formar vínculos com aquele pai ou a mãe alienada, que ela culpou eventualmente, que aquele sentimento de culpa, e veio um remorso muito grande de que ela acreditou no outro, no alienador, não é? E perdeu a chance de ter um convívio sadio e um vínculo mais forte com aquele cônjuge que ele, enfim, me abandonou. E o que ela pode reivindicar na justiça? Isso se chama dano moral. Dano moral? Dano moral. Ela pode entrar com uma ação de dano moral? É muito difícil também de conseguir provar. Mas em conseguindo provar que houve um prejuízo psicológico, que, por exemplo, fazendo-se uma perícia psiquiátrica, um exame técnico qualificado, e que esse tipo de transtorno, ele resulta do desenvolvimento da infância, da adolescência, porque tem casos tão graves, Heródoto, que às vezes o cônjuge alienador, ele promove falsas denúncias. Não raras vezes, falsas denúncias de abuso sexual. Uma criança pequena, coisa grave, né? Muito grave. Uma criança pequena, ela não tem discernimento para explicar para o pai ou para a mãe ou para a autoridade
o que de fato aconteceu, porque ela também não sabe, não tem ainda claro. a malícia e a vivência de um adulto. Claro. Então, veja, as acusações, elas passam por temas muito graves e muito sensíveis. Se esse adulto conseguir comprovar que ele sofreu, que ele foi vítima dessa violência emocional, porque isso sim é um abuso emocional, ele, fazendo uma perícia, por exemplo, ele pode pedir que o juiz arbitre danos morais. Ok. É raro, mas pode acontecer. Mas pode acontecer. Claro. Sem dúvida. Juliana, muito obrigado pela gentileza. Eu que agradeço pelo convite, Heródoto. Muito obrigado. Queria que você assinasse o nosso quadro. Antes de você sair, peço que você fique mais um instantinho aqui. Claro. É quadro só para celebridade. Muito obrigada pela... Só um instantinho, por favor. Claro.